Bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito particularmente esta oportunidade reencarnatória que nos concedeu, chance a mais para que alcancemos a perfeição moral, grande objetivo fixado já na nossa criação. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos, a companhia, os conselhos, rogando ao Mestre e aos bons amigos se mantenham conosco, nos auxiliando, para que nós consigamos extrair das leituras do dia de hoje novos bons entendimentos, novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, na parte terceira das Leis Morais. O capítulo 8º, finalizando hoje, da Lei do Progresso. Nós já vimos, de 6 temas, nós já vimos os 4 primeiros, né? Na última leitura nós vimos povos degenerados e civilização. E hoje nós vamos ver progresso na legislação humana, 2 últimos temas, progresso na legislação humana e influência do espiritismo no progresso. Para a gente fazer assim uma retomada da leitura anterior, né, quando nós falamos de povos degenerados e de civilização, algumas ideias mais fortes, né, que ficaram de lá para nós, que a gente enuncia a título de fazer uma ligação para a leitura que se segue aqui, a leitura do dia de hoje. Então, lá em Povos Degenerados e Civilização, nós vimos que o progresso dos indivíduos, como o progresso das coletividades, lhes exige, tanto de indivíduos quanto de coletividades, novas experiências. E essas novas experiências, por força do progresso, vão se dar em locais com possibilidades compatíveis, em outros locais, na maioria das vezes, né? Assim, as sociedades e as nações veem constantemente a renovação dos seus integrantes por outros integrantes, por outros seres, outros indivíduos, outros espíritos, né? Que vêm a essa coletividade pedir a oportunidade de progredir, né? Então, esse é o moto contínuo, né, do progresso dos espíritos, uns avançando, né, para outros lugares, abrindo espaço para que outros avancem dos seus lugares um pouquinho mais adiante. Vimos também que a reencarnação é a ferramenta para o progresso, né? Porque a reencarnação permite que os espíritos imperfeitos se melhorem. E isso está mais conforme com a lei de Deus, né? Que cada um de nós alcance a felicidade da perfeição. Vimos também que a caridade é a virtude que, enfim, unirá a humanidade. Não qualquer outra força terá essa capacidade, porque nenhuma delas é capaz de nivelar os homens, né? Não há como você submeter todas as nações, todas as coletividades a uma regra comum, porque existem peculiaridades em todas elas, existem detalhes, coisas que diferenciam uma coletividade, uma sociedade de outra. Mas a caridade, sim, essa pode nivelar todos os homens, toda a humanidade, né? Então a caridade é a virtude que unirá, no final das contas, a humanidade, proporcionando a paz e a felicidade que a gente busca, né? E uma última ideia é que civilização completa, né, só será completa quando a humanidade alcançar o máximo de desenvolvimento moral. O que a gente leu na última parte do último estudo, né, foi um esboço
do nosso orientador de um sem número de virtudes, né, que nós ainda não praticamos, que nós ainda não incorporamos, né? E ele remata lá dizendo que a civilização será completa onde o homem, enfim, todo homem de boa vontade, diz ele, esteja certo de não lhe faltar o necessário. Ele passa por um rol incomensurável de virtudes, e eu inclusive recomendei aos irmãos que lessem, né, novamente a nota da questão 793, ou que ouvissem a minha leitura novamente, porque ela é recheada, né, de boas orientações, vamos dizer assim, para a nossa melhoria, para o nosso progresso. Feita essa ligação, né, entrando já no assunto, vamos então para o progresso da legislação humana, né? Nós vemos lá desde o comecinho que a legislação humana é uma maneira, né, de fazer o homem progredir, retirando o homem do estado de natureza para levá-lo à civilização, né? Então, essa ideia tem que estar presente. E a legislação, ela não é estanque, ela não é imóvel, ela não é parada no tempo, né? No tempo e no espaço. Ela se movimenta, ela se aperfeiçoa, ela se adapta, ela se ajusta aos avançamentos, aos progressos que o homem empreende. Então, na medida que o homem modifica a lei que rege as relações sociais, né, que ampara essas relações, que medeia, que faz a mediação dessas relações, ela tem que evoluir também. Então, progresso da legislação humana. Pergunta de Kardec: poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Poderia, por exemplo, que nós vivêssemos somente sobre o decálogo de Moisés? Diz o nosso orientador: poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem as suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. O que acontece é que, se nós formos aos 10 mandamentos, a gente vai ver que são conceitos abertos, né? Não matarás, né? E aí, a regra está fixada. Não matarás, em hipótese alguma, né? De jeito nenhum. Os homens já alcançaram esse estágio de, em hipótese nenhuma, cogitar de tirar a vida do seu irmão? Essa é a questão que o nosso orientador coloca. Ele diz: se os homens as quisessem praticar, elas bastariam, seriam suficientes. Todo o Código Civil que nós temos e todo o Código Penal que nós temos, as tipificações, né, os chamados crimes, né, se encaixam nos 10 mandamentos, vamos colocar assim, né? O que a gente tem que entender é que é muito difícil, só com a lei natural, para o homem que não a entende, que não a compreende bem, né, somente a lei natural, disciplinar as relações sociais. Então, os irmãos, né, muito caridosamente, reconhecem a nossa dificuldade e dizem: não, as sociedades exigem uma legislação especial, né, por enquanto, né? Se a gente levar ao pé da letra, para que a gente cumpra os 10 mandamentos, por exemplo, a gente tem que necessariamente se colocar na posição do outro. Isso exige renúncia, coisa que a gente faz ainda muito precariamente. Quem consegue fazer, né? Quem consegue colocar o interesse do outro na frente do seu?
Só assim dá certo, né? O não se apropriar da coisa alheia. Só assim é que dá certo. É você preservar o direito do outro antes de observar o seu, né? Então, a questão do Kardec é muito pertinente. Os 10 mandamentos seriam suficientes, por exemplo? Essas leis naturais que nós estamos estudando aqui seriam suficientes, por exemplo? Seriam, se nós as colocássemos em prática, se nós nos decidíssemos por praticá-las. Elas bastariam. Não precisaria de Código Penal, Código Civil, não precisaria de nada disso, né? Mas a verdade é que nós não alcançamos esse estágio ainda, por absoluta falta de compreensão. Nós ainda não compreendemos bem a lei. Ele diz, poderia se todos as compreendessem bem. Como a gente não consegue compreender, são necessárias outras, mais ao nosso alcance. 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Por que elas não são, como eu digo, perenes? Elas se mantêm eternas, diz o nosso irmão. Nas épocas da barbárie, são os mais fortes, ou da barbaria, eu não sei exatamente a pronúncia, mas da barbarie, pronto, na época que os bárbaros imperavam, nas épocas da barbárie, todos são os mais fortes que fazem as leis, e eles as fizeram para si. Então, no iniciozinho, né, quando o poder era atribuído a quem tinha mais força, né, ele dizia como é que as coisas seriam. E normalmente era conforme os seus interesses, né? À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas, das regras. Quanto mais se aproximam da vera justiça, da verdadeira justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas, isto é, tanto mais estáveis vão se tornando conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Quanto mais próximas do princípio da lei de Deus, do espírito da lei de Deus, mais duráveis, mais perenes elas são. Kardec faz a seguinte nota. A civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Tem-se, então, que regular, por meio de leis humanas, os direitos e deveres dessa posição. Mas, influenciado pelas suas paixões, ele não raro há criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Na infância das sociedades, a lei, só pôde consagrar o direito do mais forte. Então, elas são variáveis, nós já vimos isso anteriormente, mas o conceito está repetido, está reforçado. Elas são variáveis porque estão divorciadas, não estão conformes, né, não estão alinhadas, vou usar esse termo, com a lei divina. Quando acontece o emparelhamento, quando acontece a identificação, a gente tem uma legislação mais durável, né? Então, essa é a visão do nosso irmão, é a maneira como ele expõe. Por que ela é tão mutável, tão variável? 796. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Vivendo os dias que nós vivemos e vendo as coisas que nós estamos vendo, a gente às vezes se diz, não, mas tem que apertar, tem que punir com mais rigor, né? Tem que encarcerar muito mais. Então, a pergunta do Kardec é essa. No estado atual da sociedade, vendo o que nós temos visto, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade?
uma lei severa, né? Rigorosa, não é uma necessidade? O nosso orientador responde assim: uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Esse é um discurso que a gente escuta direto. Atualmente no Brasil a gente escuta direto as pessoas dizendo a solução da criminalidade não sei, passa pela educação. Isso aqui foi escrito em 1853. E aqui o nosso orientador, né, em 1800, lá atrás, quase 200 anos atrás, dizia: só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Antes disso ele tinha dito: infelizmente essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. Qual é a ideia, qual é o princípio que ele coloca? Ele diz: em uma sociedade depravada, ele diz, em uma sociedade sem controles, tomada pela violência, como a nossa está ficando, né? O que você precisa é de rigor para conter, né? Mas isso não é a solução do problema. Isso não resolve o problema, porque não vai na origem. Ele diz: não lhe seca a fonte. Por que que isso acontece? Por que esses desvios acontecem? Para você atacar a origem do problema, né, você tem que ir ao homem mal educado, sem limites, indisciplinado, sem nenhum embasamento ético, moral, que acha que pode fazer o que bem entender, que acha que está no estado de natureza, liberdade absoluta, né? Pode fazer o que bem entender, não precisa respeitar limite, não precisa respeitar os outros, não precisa observar mais ninguém. Então, é isso que ele fala. Isso precisa ser corrigido. E isso você só corrige com educação. Quando o homem entende, né, os malefícios, né, dessa linha de comportamento e se corrige, se emenda. E aí ele não precisa mais de lei severa. Porque ele não comete mais o crime. É essa a ideia. Então, 200 anos atrás, né, a solução estava dada. É assim que a gente tem que encarar as coisas. Ah, não vamos prender mais ninguém. Mas é lógico que nós não podemos deixar o homem violento trafegar na sociedade e tirar a vida de outros homens. Eles têm que ficar encarcerados. Isso é fora de questão. Você está protegendo outras pessoas, o coletivo. Você tem essa obrigação. Mas isso não resolve o problema. A violência deste homem vai aparecer em outro, se você não eliminar a origem do mal, que é a falta de educação, a falta de disciplina, a falta de limite, a falta de ética. Então, você vai ter que prender um, outro, e vai virar um condomínio de presídios, porque os homens continuarão vivendo como se estivessem no seu estado de natureza, né? Fazendo o que bem entendem, sem limite nenhum. Questão 797. Pergunta Kardec: como poderá o homem ser levado a reformar as suas leis? E o orientador responde assim: isso ocorre naturalmente, pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas já ele reformou, e muitas outras reformará. Espera. Então, é uma questão de como progride o homem, progride a legislação que regula suas relações com os outros. Na medida em que
o homem reconhece o seu semelhante, né, como merecedor de um determinado direito, elimina a necessidade de uma lei que diga que ele tem esse direito. É essa a perspectiva. O homem avança e com o avanço do seu intelecto ele avança a sua moralidade. E com o avanço de sua moralidade ele começa a reconhecer os limites do seu direito e o direito alheio. Nesse ponto, quando ele reconhece isso, deixa de haver necessidade de uma regulamentação, de uma norma que regule aquilo. Então, a ideia é essa. Então, ocorre naturalmente com o progresso do homem. Ele avança, progride em intelecto, progride em moralidade, e por conta disso, por conta da progressão em moralidade, e vai perdendo sentido uma série de regras que vão sendo abolidas ou aprimoradas, né? Me desculpem. Me desculpem, a garganta está meio complicada. Questão 797. Não, perdão. Essa foi a que eu li agora. Perdão. Vamos para o segundo tema, então. Influência do Espiritismo no progresso. A questão 798. Pergunta Kardec: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? O Espiritismo se generalizará como uma crença, né? E o orientador responde. E o orientador responde: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza. O Espiritismo está na natureza. E chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção. Porquanto, não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, isolados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Uma nota se segue. As ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente com os que as professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios, que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o Espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere do que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir. O espiritismo só tem que edificar. Na verdade, o cristianismo se batia contra outras religiões, né, que lhe eram contrárias, né?
o cristianismo se batia contra o paganismo, né? O politeísmo, era esse o panorama. Então ele tinha que primeiro criar o Deus único, tinha que, melhor dizendo, primeiro ele tinha que desmontar, ou desfazer a crença pré-existente para depois instituir o próprio dogma, o próprio princípio. Dogma não, o próprio princípio. Então, o trabalho do cristianismo foi um trabalho muito mais árduo, muito mais longo, né? Não foi facilitado como é o trabalho do espiritismo, que nasce, né, apoiado no Evangelho. Então, o caminho já foi tratado, o caminho já foi melhorado, né? Agora é só edificar novos conceitos, novas visões. É essa a colocação que ele faz. Então ele avançará mais facilmente, mais rapidamente. Mas o importante aqui é o seguinte: ele coloca o Espiritismo está na natureza. O Espiritismo, o contato dos seres deste plano com os seres do outro plano, que é a essência da doutrina, né? Os espíritos colaborando entre si para progredirem juntos, né? Isso está na natureza, não é uma coisa sobrenatural. E ele diz, olha, por se tratar de natureza, é uma coisa que se consegue estudar, entender, né? Se consegue demonstrar. Então, ele ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Ele será reconhecido como uma ciência, mais dia menos dia, né? Nas áreas que já começam a encontrar pontos negros de conhecimento, o Espiritismo já tem sido colocado para suprir lacunas, né? Particularmente na área psiquismo e tal, que é onde ele está mais próximo, né? Ele previne, olha, mas isso não vai acontecer graciosamente, né? Haverá a contraposição de ideias, né? E aí, nessa contraposição natural das ideias, né, é que o Espiritismo tem que se firmar através de muito conhecimento, de muita moralização, né, como alguém que efetivamente encontrou o caminho e está fazendo a diferença em si mesmo, né? Então, essa abordagem que ele faz aqui é muito interessante para os dias atuais. O nosso orientador diz assim, olha, em 2 ou 3 gerações, né? Ele coloca aqui, eu vou achar, em 2 ou 3 gerações ainda haverá resistência, né? Aqui. Assim será com o Espiritismo, ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá o fermento de incredulidade, que unicamente o tempo aniquilará. 2 ou 3 gerações é coisa de 160 anos, 240 anos, tomando uma geração por 80, um tempo de vida por 80. Vamos raciocinar assim. Então nós estamos nesse tempo chegado, né? Em 2 gerações. Essa obra foi escrita em 1853, e nós estamos em 2022. Se somarem, vão encontrar. Nós estamos na data, né? Nós estamos no tempo em que a incredulidade vai começar a ceder, né? Até agora a incredulidade foi enorme. Houve um tempo que os espíritas eram escorraçados, né? Houve um tempo em que as pessoas quando se diziam espíritas, diziam bem baixinho. Não falavam abertamente que eram espíritas, né? Os tempos mudaram, né? As coisas avançaram e a compreensão de que é uma crença saudável, não tem nada de
de insalubre, né, fez com que ele, nos dias atuais, fosse professado abertamente. As pessoas se falam e falam abertamente da sua crença, né? Então, nós chegamos no tempo que nosso irmão previu aqui. 799. Pergunta Kardec: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Importante. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele, o materialismo, faz que os homens compreendam. Ele, o Espiritismo, faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, a contribuição do Espiritismo virá necessariamente por colocar as coisas próprias do espírito, virtude e moralidade, acima das coisas próprias da matéria, né? A posse e a riqueza. E dando para nós a certeza, dando para nós a convicção dessa vida eterna do espírito, desse prosseguimento, né, no tempo, buscando o grande objetivo lá no final, ele abre para nós, né, a perspectiva de melhorar o dia de hoje para preparar o dia de amanhã, coisa que eu falei na última, se não me engano, na última abordagem. É assim que o Espiritismo vai contribuir para a melhoria, para o progresso da humanidade, né? Por último, tratando a todos igualmente, ele diz: abolindo prejuízos de seitas, castas e cores, sem segregação religiosa, segregação racial, sem segregação social, né? Todos se tratando niveladamente como filhos de Deus, né? É como o Espiritismo vai contribuir para o progresso. Então, ele cita 3 ações que são fundamentais, né? A moralização, fazendo o homem entender que a virtude está acima da riqueza, né? A perspectiva de vida futura, que faz com que o homem trabalhe hoje, né, vislumbrando o futuro que prepara, né? E, por último, a fraternidade, né, que nivela os seres da humanidade, os homens, todos os homens são iguais, independente de pensamento, de cor, de posição social. E isso é a contribuição que o Espiritismo trará para o progresso da humanidade. Está trazendo, né? Já mudou bastante. Questão de número 800. Pergunta o nosso amigo Kardec: não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e de seu apego às coisas materiais? Não é preocupante essa materialização que os homens têm, esse apego que os homens têm com a matéria e a negligência que os homens demonstram com as coisas da virtude, da moralidade? E aí o nosso irmão responde: conhece bem poucos homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo.
Entretanto, se conseguisse ele unicamente corrigir em um homem, um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. A ideia que o nosso irmão coloca para nós também já é velha conhecida, né? Não existe desenvolvimento, progresso aos saltos. É um processo em que cada etapa necessariamente tem que ser vencida. Então ele diz, conhece bem poucos homens quem acha que pode se transformar o homem como se fosse por encanto, por mágica. Os homens se transformam por convencimento, nós sabemos disso. E as ideias só aos poucos são implantadas. Você tem uma ideia, você a transfere para mim, né? A sua ideia pode ser a melhor ideia, né? Mas somente depois que eu conseguir vencer uma série de obstáculos que eu tenho em mim é que eu vou admitir a sua ideia como minha, né? Só nisso já há um retardo, né? É muito difícil que alguém aceite de pronto uma sugestão sem colocar algum obstáculo. E é esse o raciocínio que ele faz e mostra para nós a nossa própria natureza, né? É um caminho longo e as coisas se processam com o tempo. O tempo faz parte da solução desse problema, né? Velhos hábitos que nós chamamos de más inclinações, né, que todos nós temos, velhos hábitos só podem ser corrigidos com a incorporação de hábitos novos, né? As tendências ruins que nós temos, elas têm que ser necessariamente substituídas por tendências boas. Isso não é um processo rápido e não é um processo indolor. Então, é isso que ele diz. É de se temer que o Espiritismo não vença? Ele diz, não, de forma alguma, mas não será de hoje para amanhã. Ele diz, o Espiritismo vem descortinar a verdade completamente, abriu tudo, escancarou tudo, está tudo aí. Se você quiser, você tem acesso a todas as informações. E por fim ele diz, olha, se não conseguir remodelar o homem e conseguir apenas em um homem corrigir um defeito, terá feito por ele um grande benefício, porque força ele a dar um primeiro passo. E nenhuma caminhada se inicia sem o primeiro passo. Uma vez que o camarada se convença a dar o primeiro passo, né, e o resultado dessa modificação lhe pareça favorável, ele, por vontade própria, dará os seguintes, né? Ele, por vontade própria, caminhará o resto. E essa a ideia. Então, o Espiritismo não tem essa pretensão. Tem ciência da dificuldade do trabalho e tem ciência de que não depende dele, depende dos seus adeptos, depende de quem professa, de quem estuda, de quem abraça a crença, né, como sendo seu modo de viver, né? Então depende das pessoas, não depende da... Mas, por mínimo que faça, fará sempre um grande benefício, né, se forçar alguém a dar o primeiro passo. Ou, melhor que isso, se forçar não, se possibilitar a alguém dar o primeiro passo. Porque o Espiritismo também não força ninguém a nada. Tudo é feito por livre arbítrio, né, por opção. 801. Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Por que lá atrás o que a gente tinha era mensagens, vamos dizer assim, sem grande profundidade. E hoje as mensagens têm uma profundidade enorme, têm um alcance enorme, invadem
todas as áreas do nosso psiquismo e as relações interpessoais, né? Por que hoje os espíritos se aprofundam mais no seu ensinamento? Nosso orientador responde assim: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinam muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, e não é tudo, isso é de ressaltar, embora incompletos, preparam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Então chegou um tempo em que o nosso conhecimento, o nosso intelecto, nosso conhecimento do mundo, né, das coisas que nos rodeiam, nos permitem uma compreensão do ensino dos espíritos. Tenta ver um judeu no tempo de Jesus recebendo de Jesus a informação de que ele era um espírito, né, que tinha um perispírito, que falar de fluidos, né, falar de magnetismo. Ele ia olhar para ele e falar: tá maluco, tá doido. Né? Então ele tinha que transmitir, naquele tempo, um conhecimento complexo, usando alegorias, comparações, né, analogias, né, para se fazer entender por aquele povo, com aquele intelecto, com aquele desenvolvimento intelectual. Hoje não, hoje nós estamos muito adiante, muito adiante. Nós estamos pesquisando o espaço sideral, nós já devassamos o átomo. Para um lado e para o outro, o homem tem uma compreensão diferente do universo. Compreensão, não tem a ciência do universo, mas ele entende a grandeza da coisa, ele relaciona as coisas, ele consegue apreender aquilo que o Espírito diz, ele consegue compreender o que o Espírito ensina, né? Então, é isso que o nosso irmão diz. Olha, os tempos são outros, né? É chegado o tempo que vocês aprenderem aquilo que está compatível com o seu intelecto. E ele ressalva, com os seus ensinos, embora incompletos, não vão ensinar tudo, porque nós não temos alcance para tudo. Nosso alcance ainda é curto em relação ao que eles sabem, os nossos irmãos orientadores. Então, vão nos dar somente a informação possível de ser compreendida e aplicada, porque a finalidade dessa informação é que a gente aplique, né, na nossa caminhada rumo à perfeição. E a última questão, questão 802, pergunta Kardec: visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso, da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Por que não tem médium profetizando no meio da rua? Por que ele diz, por que vocês não providenciam que hajam manifestações tão generalizadas e patentes? Por que não providenciam logo alguma coisa bem chocante que faça os incrédulos acreditarem que a coisa existe, que ela é real? Nosso irmão diz assim: desejaríeis milagres, mas Deus os espalha a mãos cheias diante dos vossos passos, e, no entanto, há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas?
Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem. Não, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Ou seja, cada um de vocês use a ferramenta que eu dei, diz Deus, né? E analisem as coisas e se convençam delas, pela razão, pela análise, pelo julgamento criterioso, né? O nosso irmão, ele aqui, com toda a sua sobriedade, né, nos chama a atenção. O que vocês pedem já foi feito. É feito todo dia. E as pessoas reagem de modo diverso. Se há umas que se entregam de pronto às manifestações e se convencem delas e as usam em seu proveito próprio, para o seu aprimoramento, existem outras tantas que dizem que não acreditariam mesmo que vissem. É isso que ele coloca. Então os seres humanos, né, são diversos, em diferentes graus. E para um, a verdade não é a mesma que para o outro. Deus não conseguiria, como Jesus não conseguiu convencer a todos. Jesus ressuscitou Lázaro, curou os leprosos, curou o cego de nascença. Não acreditaram, crucificaram. É isso que o nosso irmão diz. O que vocês desejam são milagres e Deus não vai fazer isso. Deus os faz, diz ele, de mão cheia, esparrama na frente de vocês e vocês não prestam atenção, não veem. Né? Então, a frase derradeira para nós é lapidar. É para você gravar, né? E não se esquecer dela. Deus não quer convencer você. Ele quer que você se convença. Ele diz: não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão, por si mesmos. Aqui nós encerramos então o capítulo 8º, capítulo muito especial, muito bacana, que nos abre uma possibilidade grande de entender o porquê, né, de nós estarmos nesse turbilhão, né, nos acotovelando, e por que nós estamos nesse processo, né, e qual é o objetivo. Sem objetivo a gente não vai a lugar nenhum. Então, sabedores do que Deus espera de nós, fica fácil a gente fazer o esforço para chegar até onde Ele deseja que a gente vá, né? Então esse capítulo nesse particular nos ajuda muito. A lei do progresso nos lembra de que nós temos uma caminhada para percorrer, nós temos um objetivo principal, que ainda está um pouco distante, que é a perfeição moral. E ele diz, olha, é chegado o tempo em que vocês devem prestar atenção no desenvolvimento dessa força, a força moral. Porque o desenvolvimento da força moral, ele depende da sua ação, do seu empenho. Não é igual ao desenvolvimento da força intelectual, que segue seu passo, segue o seu desenvolvimento, sem interrupção. O conhecimento está sempre em avanço, em avanço, em avanço. E a moralidade, a ética, né? A ciência da relação entre as pessoas, entre os seres, né? Essa fica abandonada, fica relegada. Então, ele diz para nós, e eu reforço essa ideia, né? Nós só chegaremos à perfeição no dia que nosso desenvolvimento moral estiver completo. E ele depende de nós. Ele não vai por si só, ele não acontece por si mesmo.
exige nossas opções. Nós temos que decidir, não, farei assim, farei assado. Não é? E isso é cada um. Não tem como você fazer isso em grupo, ou em coletividade, ou em sociedade, é cada um. Acordar para a necessidade, né, e fazer o que é necessário. Então, nesse ponto, o capítulo para nós é fundamental. O que nós estamos fazendo aqui, qual é o grande objetivo que nós temos que alcançar e qual é o esforço mais importante no momento presente. Né? Não se preocupem muito com o desenvolvimento intelectual, porque ele segue seu curso, ele não para. Mas prestem atenção, né, nos fundamentos morais que você carrega, nas retificações que você precisa fazer nos seus conceitos e nos seus procedimentos, né, para poder chegar ao estágio que Deus deseja, que é o estágio da perfeição, perfeição absoluta, a possível para os seus filhos. Né? Nós vamos agradecendo a Deus a oportunidade, novamente 51 minutos de conversa boa, de leitura produtiva, de ideias elevadas, né, que nos favorecem. Então, por isso a gratidão a Deus. E também ao nosso Mestre Jesus e aos bons amigos, pela companhia, pelas luzes que deitaram sobre nós, nos permitindo visão mais clara, entendimento mais claro, rogando que se mantenham do nosso lado, nos mantendo assim iluminados, para que objetivos e caminhos fiquem claros, para que a nossa caminhada se dê em segurança. E que o Mestre nos infunda muita força moral, para que a gente tenha a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.